E agora a gente vai para esse quadro sempre muito importante, que é a média por posição. E eu começo destacando aquele quadro Minhoca, Cássio, que Atualizar a participam rodada, de viu, forma. Fred? Aí tá, acho que não tá na rodada certa aí. Tá, vou atualizar aqui a 14ª rodada. Esse é aquele É quadro. sempre importante destacar que esse negócio que Pedro fez é espetacular, pô. O primeiro ponto de análise. Marquei aqui a temporada 2023. Nesse segundo quadro, cada setinha verde dessa daqui, ó, Puxa a tabela onde para eu tô cá, passando, não onde eu tem tô como colocar, passando o não. mouse, eu não consigo não. Acho que consigo. Tem, pô, tem um barrinho embaixo aí. É exatamente essa, É. pô. Cada setinha verde daqui significa pontuação acima da média. Então a gente tem, basicamente, do 11º lugar para frente, uma pontuação historicamente acima da média, exceto para o primeiro, para o sétimo e para o oitavo colocados que estão na média. Então, essa rodada ela flertou com uma redução de pontuação, mas a gente ainda vê 8 setinhas verdes, né, Minhoca? Muita coisa ainda, né? Muita coisa, Fred. Muita coisa, até porque a gente tinha falado até umas horas atrás que seria um G10, né? Que agora já está se tornando um G11. Só que esse G11 hoje está blocado. Você tem o bloco de cima, que é o pessoal ali que está até a sexta colocação, que tem uma margem bem significativa, ao segundo bloco, que começa ali do Ceará e vai até o... Quem é o 11º no momento? É o Atlético Goianiense? Não, é o Atlético Goianiense. Já não sei mais. É o... Quem é o... Atlético É Goianiense, o pô, tá ali na O Atlético primeiro é Goianiense. Atlético Goianiense. Ali a É tabelinha isso. do lado ali, pô. É. A GO. Verdade. Obrigado. Então, assim, a gente está vendo uma disputa muito grande dessas equipes, onde, basicamente, mesmo que a gente pondere... O campeonato ele está de um jeito que é o seguinte: se você deixa escapar ponto contra o pessoal do 12º para baixo, já se torna uma grita muito grande. Vídeo que aconteceu com o Sport, vídeo que aconteceu com o Ceará, o que aconteceu hoje com a equipe... quem foi que deixou escapar ponto... Não, foi ontem, né? Que deixou escapar... Acho que foi nas últimas Novo rodadas, né? O Horizontino, né? Mirassol. Novo Horizontino perdeu do Botafogo. Isso, exatamente. Então, assim, quando você deixa escapar o ponto pessoal de baixo, o campeonato ele passa a ser mais insano quanto à busca de pontos. E os confrontos diretos, obviamente, acabam pesando muito mais, né? Porque o fato de você vencer o próximo jogo entre Sport e Ceará, né? Para o Ceará especificamente, ele é fundamental, pelo menos para não perder essa distância. E para o Sport é para tentar empurrar mais ainda o Ceará para baixo e, obviamente, ele se estabelecer no G4. Olha que loucura que poderia ser. Se por acaso o Mirassol tivesse feito o segundo gol, o Sport, que até uma semana atrás estava liderando, ele poderia cair para quinto colocado. Então, poderia, em algum contexto Com aí... uma derrota. Exatamente, com uma derrota. Então, assim, é um campeonato que está tendo uma margem alta. Cada rodada, não... Quando a gente até imagina, né? Porque os jogos estavam acontecendo. O Vitória estava perdendo, o Juventude estava perdendo, estava até se contextualizando ali para dar aquela cessada. Pois é, as equipes lá de baixo elas não conseguem sustentar resultados. Isso. Até mesmo o Ceará contra o Sampaio jogando mal pra caramba, dominado pra caramba, poderia ter feito o gol lá no final com o David Ricardo e poderia ter vencido. Teria mais 2 pontos aí. Então é um campeonato que está bem blocado. Tem o bloco de cima, que é hoje o atual G6, esse grupo do meio e o pessoal da parte de baixo que está lutando contra essa permanência. Então, e assim, não é qualquer pontuação, né? Porque, falando um pouco do Ceará, Ceará em sétimo, ele está na média do que é, o que não deveria ser comum, certo? Só que ele está em sétimo numa temporada de pontuação elevada. O quarto colocado está 4 pontos acima da média. E era isso que eu ia falar, veja pontos. só. Veja só, nesse momento, o quarto colocado tem a melhor campanha da história, pô. Isso. Acima de 2012. 2012, que vai bater 71, nesse momento eram 26 pontos. Veja, o quarto colocado de 2023 tem a maior pontuação da história de um quarto colocado nessa altura do campeonato. E isso, o quarto colocado tem um jogo a menos, que é o Sport. Não faz diferença, porque se o Sport eventualmente pontuar, o Vitória tem 28 pontos também. Ficaria assim.
Mas só para dizer que o G4 poderia ainda ter mais pontos. Esse G4, do jeito que está, ele tem a possibilidade de ainda ter até mais 3 pontos. Ou 1 ou 3 pontos a mais, dependendo do jogo do Sport CRB. Então, assim, não tem muito. Não tem, o quinto lugar, que hoje tem 27 pontos, ele seria líder em 2006, seria líder em 2017, seria líder em 2019. O quinto hoje. Fala. E só para explicar um outro detalhe também, que é com relação a essa pontuação. A gente tá falando dessa questão. Muita gente fala assim, né, Fred? Que eu acho que é um erro fazer esse tipo de análise, que é o seguinte: não, mas o Vitória o Novo Horizontino não vai muito longe, não. Se Vila Nova aí, o elenco é muito. Não, eu acho que usar esse discurso esse ano é um risco muito alto. Muito alto de porque os times de baixo são muito fracos. Não, a essa altura, quem está usando isso não está acompanhando o campeonato, porque o Novo Horizontino ganhou 7 jogos seguidos. Assim, como é que o time não vai chegar? O time ganha? Eu acho que a gente pode até falar o seguinte: é um campeonato que tecnicamente não é lá essas coisas, mas que as equipes de baixo elas permitem que você pontue, e por isso que a gente fala, deixou escapar ponto contra o pessoal da parte de baixo, e obviamente, se você. Aquela coisa, cada jogo agora na Série B, para quem está brigando, se torna uma final. Ou você está tendo confronto direto, ou um jogo obrigatório a vencer. Então, basicamente, o campeonato ele se torna, a cada rodada, urgente. É urgente para o Criciúma, que acabou de entrar no G4. Ou não saiu, né? De novo, né? Nem sei mais quem foi que entrou e saiu. Não, tá no quinto colocado. Mas se torna para o Criciúma, de novo, a importância que ele tinha entrado no G4. Ele, obviamente, não gostou que o Vitória voltou a entrar. Então, cada rodada se torna obrigação. E obrigação para todo mundo. O Sport e o Ceará vão se enfrentar no domingo, já sabendo alguns resultados, e dependendo do contexto, mais pressão vai ser esse jogo que vai acontecer na Ilha do Retiro.